Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim concedida para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, Senhor, fale aos nossos corações. Encha-nos com Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor desejou revelar por meio da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o mistério de Deus. Revelando o mistério de Deus é o tema do nosso sermão. E falar do mistério do Senhor pode parecer um quanto problemático. Digo isso porque talvez aqueles que vieram de uma origem pentecostal, se ainda não entenderam o que é o mistério do Senhor, já podem se arrepiar pensando, hoje então vai ser tremendo. Hoje o pastor vai falar do mistério e vai revelar o mistério de Deus. Aqueles, no entanto, que são de linha tradicional, já vão pensar e olhar torto. Pastor, vou falar de mistério. Isso não é coisa de presbiteriano, isso não é coisa de gente reformada. O grande problema é que quando nós pensamos na nossa relação com Deus, ela ainda está envolta de muito misticismo. Um espírito que estava nos crentes do primeiro século ainda persiste entre nós. No primeiro século, quando João, por exemplo, escreve as suas cartas, ele combate os gnósticos. E quem eram os gnósticos? Eram aqueles que acreditavam em Deus, eram aqueles que acreditavam que era possível conhecer a Deus, mas que para isso acontecer teríamos que sair dessa esfera terrena. O gnóstico pensava assim, então, olha, para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que entrar em um transe, eu tenho que sair de todo e qualquer aspecto da realidade presente, da racionalidade, para atingir o cosmos espiritual e então me encontrar com Deus. Pastor, mas como este pensamento do primeiro século se faz presente em nossos dias? Quer ver um exemplo? Tem pessoas que acreditam que precisam subir no monte para ter esse contato com o Senhor. Outros pensam que não, a oração vai ser mais poderosa e aquele contato com o Senhor em uma esfera e dimensão espiritual vai se dar quando eu orar de madrugada. Ou quando eu orar de joelhos. Ou quando eu orar, de repente, com alguma outra prática, ou com um copo d'água, ou com uma rosa ungida, mas alguma coisa precisa sair desse campo da normalidade para que eu atinja então o clímax espiritual. Não estou fazendo críticas aqui a uma disciplina espiritual, devocional, que inclusive é favorecida com algumas posturas nossas.
É claro que ir, de repente, para um lugar reservado, à semelhança de um monte, não há nada de errado e que sim, ajuda. Imagine uma pessoa que vive numa casa com 15 pessoas, com 10 pessoas, cachorro latindo, vizinho, ônibus passando na porta de casa, e ela precisa e quer ter um tempo com o Senhor para ler com calma a palavra de Deus, e ela não consegue fazer isso no trabalho, não consegue fazer isso em casa. De repente a igreja está fechada, ela decide então ir para um monte. Se a ideia de ir ao monte é por uma disciplina espiritual, no sentido de encontrar um lugar mais tranquilo, mais calmo, para orar ao Senhor, para falar com Ele, mas não atribuindo ao monte algum aspecto místico, claro que não há problema nenhum. Se o nosso ato, por exemplo, de nos ajoelharmos, é para que esta condição física, apresente a minha total submissão ao Rei dos Reis e humilhação diante dele, e em alguns momentos talvez até mesmo uma condição de me manter mais alerta, porque se eu estiver talvez muito relaxado, se o joelho não estiver doendo, eu vou cochilar e dormir na oração, ok. Se eu estiver então fazendo daquela postura de joelhos, daquela postura do monte, como meios para facilitar a minha devoção ao Senhor, não há mal nenhum nisso. Mas se eu estiver atribuindo a essas formas algum tipo de poder, então nós caímos no mesmo misticismo do gnosticismo do primeiro século. Vamos entender então que Deus só vai se relacionar conosco se nós sairmos de uma esfera terrena. E qual é o problema disso? O problema, irmãos, quando nós imaginamos que a gente só pode se relacionar com Deus em uma esfera que vai além daquilo que é racional, tangível, do nosso dia a dia, o problema é que a gente está tirando Deus dos nossos afazeres, dos nossos convívios sociais, das nossas práticas diárias de qualquer coisa. Significa então dizer o seguinte: eu só consigo ter um relacionamento e conhecer a Deus se eu não estiver trabalhando, estudando, me relacionando com as pessoas, com a minha esposa. E isso é um problema sério, porque eu estou tirando Deus da minha vida. Eu preciso compreender que a minha vida de devoção ao Senhor está entranhada em tudo que eu faço. No vir à igreja, no ir ao monte, mas no ônibus, na minha profissão. Está ali apegado e faz parte esta vida espiritual, este mundo, esta realidade do mundo espiritual em tudo que eu faço. Nas músicas que eu ouço, nos sites que eu acesso, em tudo que eu estou fazendo, pensando o tempo todo, Deus se relaciona comigo. E é assim que a Escritura nos apresenta a relação do Senhor conosco. Quando nós lemos o Salmo 8, diz que o Senhor visita o homem. Significa que Ele está entre nós. Ele está conosco, presente. Isso é tão sério que, para vocês terem uma ideia, quando o apóstolo Paulo fala acerca do problema da prostituição, do adultério, lá para a igreja de Corinto, o que ele diz? Que um homem, ao ir no meretrício e deitar-se com uma meretriz, expõe Cristo à mesma vergonha. Então, aquele que pensa, não, o meu relacionamento com Deus é lá no monte, é lá no meu quarto de joelhos às 3 da manhã, na hora que você está lá fazendo alguma coisa, certo ou errado, o Senhor está ali. E aquele momento precisa ser tão sublime, tão espiritual, tão devocional quanto qualquer outra coisa da sua vida. Por isso, então, quando nós pensamos em mistério do Senhor, não podemos envolver isso com algum tipo de misticismo, desses que arrepia, desses que falam, olha, é um mistério, agora vai ser alguma coisa diferente. Não. Porque sabe o que é belo nesta ideia do relacionamento de Deus conosco? Ele se fez conhecer. E ele foi muito claro em falar com o seu povo. É espantoso ver isso. Deus não quis esconder as coisas. Deus não quis colocar uma barreira, um distanciamento absurdo, ao ponto de nós termos que ficar imaginando coisas sobre Ele, sobre a sua vontade. Não, Ele coloca tudo de forma muito clara na Escritura. E quando não tinha Escritura, por meio das teofanias, Ele falou com os pais, com os patriarcas.
Depois, falou por meio dos profetas. Até então, agora, nos falar por meio da Escritura, o que aponta que em todo o tempo Deus quer se comunicar com extrema clareza com o seu povo. Por isso, pensar em mistério deve nos levar ao sentido original da palavra, que é a chave aqui no nosso texto de Efésios, repetida 3 vezes. E o sentido da palavra no texto é aquilo que estava oculto e agora nos foi revelado. Porque esta é a forma que Deus escolheu se relacionar conosco. Ele quer falar. E ele fala, olha o tamanho da nossa Bíblia. Deus falando de Gênesis a Apocalipse, porque Ele quer comunicar, porque Ele não quer deixar coisas escondidas. Claro, existem coisas reservadas a Ele para o tempo certo em que Ele vai nos fazer conhecer. Mas, irmãos, quando nós olhamos tudo que Deus já nos revelou na palavra, na pessoa de Cristo, na criação, Deus se comunicou de forma abundante para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então, ao falarmos deste mistério de Deus, nós o faremos em 2 etapas. Primeiro, veremos que este mistério foi revelado. Segundo, falaremos que é necessário divulgar este mistério revelado. Vejamos então, que mistério é este? Quando lemos o verso de número 6, o texto já nos revela que mistério é esse que Paulo repete 3 vezes no texto. Diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pronto, esse é o mistério. Ah, pastor, então não é nada que vai arrepiar, não é nada que vai vir por meio de um sonho, de uma visão, algo profético. Não, o mistério de Deus é simples, está dito aqui. E nós cantamos. Jesus, o plano perfeito, veio para salvar, Ele me salvou, me alcançou, me transformou. E por isso nós te adoramos. Esse é o mistério de Deus. O mistério do Senhor aqui, então, é colocado em 2 coisas. Primeiro, nos gentios agora serem feitos co-herdeiros, membros do corpo, coparticipantes da promessa de Deus. A inserção dos gentios na aliança do Senhor com seu povo. Segundo, na própria pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora vamos entender essas expressões. Pensemos primeiramente em Cristo como sendo o grande mistério revelado do Senhor. Por que isso? Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 15, no momento em que Adão e Eva pecam e o Senhor vai dar as orientações, as consequências, tudo aquilo que vai acontecer, é posto ali uma palavra profética do Senhor para Adão, Eva e a serpente. Serpente, virá o descendente da mulher, do qual você vai ferir o calcanhar dele, mas ele te esmagará a cabeça. Quem é este? Jesus. Quem é este descendente da mulher? Jesus Cristo. Mas a serpente sabia disso? Não. Adão e Eva sabiam disso? Não. Os patriarcas sabiam disso? Também não. Sabiam apenas uma coisa, que vai vir um descendente de mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás então esperava este descendente de mulher, que seria seu adversário e que lhe esmagaria. Isto é tão real, que no momento então em que o Senhor chama a Abraão, faz aliança com ele, separa um povo, os olhos de Satanás então passam a observar esta realidade. Vai ser então deste povo que virá o descendente de mulher que vai esmagar a cabeça. E qual é a ordem de Faraó em relação às crianças? Matem as crianças. O próprio Satanás plantando no coração de Faraó o desejo de pôr fim aos filhos dos hebreus para que não nasça o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mesmo sentimento posto no coração de Herodes. Qual foi? Matem as crianças. Por isso que Maria e José precisam fugir. Observe então que em alguma medida sabia-se, virá do descendente da mulher este que vai esmagar a cabeça. Mas irmãos, olha que coisa extraordinária imaginar
que o próprio Deus viria encarnado em forma humana para esmagar a cabeça da serpente e resolver o problema do pecado do homem. Algo que nós jamais imaginaríamos. O próprio Deus vindo à terra, assumindo a forma humana, em estado de humilhação, se esvaziando de toda a sua glória, sim. E por que Paulo coloca aqui a expressão no verso 4, o mistério de Cristo? Porque, irmãos, aquilo que em alguma medida estava oculto do Senhor, que nós não conhecíamos, agora João vai nos dizer, lá no capítulo 1, nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, porque em Cristo nos foi revelado mais desta sabedoria do nosso Deus, mais deste poder, mais desta bondade, mais deste amor, mais desta beleza. É como se nós imaginássemos então que tudo isso em alguma medida estava oculto, e de fato estava. Porque o texto nos coloca aqui, verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Em alguma medida o homem conhecia a Deus, mas não tinha visto a Deus, e viu a Deus quando ele se encarnou, quando Cristo Jesus veio. Em alguma medida estava oculto ao homem o sentido real da lei, o propósito da lei. Então Cristo vem e diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e trago aquilo que de fato Deus quer que vocês saibam e façam. Porque o reino de Deus estava oculto. Pensavam os homens então que o reino em Israel seriam de governos, de tronos, de palácios, e Jesus vem e fala: não, o meu reino é outro, o meu reino é celeste, o meu reino é sempre eterno. Vejam, irmãos, como então, de fato, é o mistério de Cristo, que foi revelado ao homem. O segundo mistério é essa condição dos judeus agora. O evangelho para todos. E é interessante ver o apóstolo Paulo se apresentando como prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. E diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O que Paulo está dizendo aqui nesses 3 versos? Ele se apresenta como prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, por amor a vós outros. O texto de Efésios foi escrito no ano 60. Paulo estava preso em Roma. Por que Paulo estava nessa prisão? Por desafiar os romanos? Não. Por alguma dificuldade e problema com os romanos? Não. A perseguição do Império Romano para com os cristãos só vai iniciar no ano 70, depois do ano 70. Até aquele tempo a igreja era perseguida pelos judeus. Agora vamos entender, por que Paulo fala que era prisioneiro de Cristo e por amor dos gentios? Porque a cadeia dele justificava-se justamente por esta pregação aos gentios, por tornar conhecido este mistério de Deus aos gentios. Agora veja por que isso era uma afronta para o judeu. Como é que o judeu pensava na sua religiosidade, na sua religião? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só. Não é o Deus de todas as nações, não é o Deus de todos os povos. É o Deus da nossa família, é o Deus da nossa casa. E quem são aqueles que têm direito à bênção deste Deus? Qualquer um? Não. É o povo de Israel. São os descendentes de Abraão. Esses são os únicos que têm direito. Irmãos, observem, por exemplo, como é assim até hoje. Olhem as brigas lá na região da Palestina. Mas por que não podem conviver juntos na mesma terra, no mesmo solo de Jerusalém? Palestinos e israelitas. Porque é a nossa terra. É o nosso espaço, e não tem mais espaço para nenhum outro povo. Porque esta é a terra que Deus deu, parte da promessa que ele fez com Abraão e os seus descendentes. Não é descendente, não tem parte. Mas aí Deus chama Paulo, um doutor na lei, fariseu,
Nós poderíamos dizer um judeu roxo. É Paulo que o Senhor vai usar para ir até os gentios. Quando nós lemos na introdução do nosso culto, o texto aos Romanos, no capítulo 1, Paulo se apresenta como devedor de gregos e bárbaros, dos gentios. Por que isso? Porque ele era um daqueles judeus que olhavam atravessado para judeus e gregos. Esses aqui não são nada. Esses aqui estão fora da aliança, não prestam, não servem. O legalismo dos fariseus fazia com que eles olhassem para os judeus e os tratassem, quando estes recebiam a mesma fé de Abraão, como prosélitos. Veja, um judeu não olhava para um gentio e falava: você é meu irmão agora que você creu no Deus de Abraão. Não, você é prosélito. É como se falasse o seguinte: você não é irmão, você não é nem primo, você é algum agregado que agora creu. Mas veja como Paulo vai se referir a estes. A saber que os gentios agora são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas de Deus. Irmãos, imagina um judeu ouvindo isso. Um judeu ouvindo isso fica doido. Como é que é? Você está dizendo que eles são o quê? Co-herdeiros? Ou seja, as mesmas bênçãos que Deus prometeu ao nosso pai Abraão, você está dizendo que eles têm parte nisso? E vão herdar isso assim como nós, os filhos de sangue legítimos de Abraão? São co-herdeiros nossos. Ah, não, Paulo. Mas Paulo vai adiante e fala: são membros do mesmo corpo. Não, aí não, Paulo. De aceitar e serem inseridos na aliança, ok. Mas ninguém vai mudar o fato de que eles não carregam com eles a marca da circuncisão na carne e o sangue de Abraão. Eles não carregam, Paulo, mas Paulo fala o quê? São parte do mesmo corpo. Paulo, você está indo longe demais. Vou adiante. São coparticipantes das mesmas promessas. Aí o judeu dava um pulo. Não. As promessas foram feitas para nosso pai Abraão. Foi para Abraão que o Senhor disse: para você e seus descendentes serão benditos. É por isso que Paulo está preso. Justamente por pregar este evangelho aos gentios, por tratá-los e considerá-los como irmãos, por vê-los como parte das mesmas bênçãos e mesmas promessas. Paulo coloca aqui: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. O que é este há pouco resumidamente? É só nós nos lembrarmos do sermão da semana passada. Efésios 2, do 11 ao 22. Que mistério é este? Que em Cristo todas as barreiras que separavam judeus de gentios foram derrubadas. E que agora somos um só corpo, um só povo e uma só família. Paulo diz, lembram-se lá, na semana passada, somos agora família de Deus. Efésios 2, verso 19. Irmãos, este é o mistério revelado do Senhor. Que Cristo Jesus veio, que a boa notícia do Evangelho chegou, que nós somos salvos por esta graça do Senhor Jesus, que o Pai se permitiu ser conhecido, revelando do seu amor, da sua graça, da sua sabedoria, da sua bondade na pessoa do Filho, quando este veio encarnado, e nós vimos a glória do Senhor na pessoa de Cristo Jesus. Este é o mistério revelado de que também há espaço para nós, os gentios, dentro da aliança do Senhor com o seu povo. Agora chegamos à segunda parte do nosso sermão. E essa segunda parte, toda ela é uma aplicação. Nós tivemos todo um aspecto teórico que foi apresentado para nós, do verso 1 ao verso 6. Agora, do verso 7 até o verso 13, nós seremos motivados a partir do exemplo do próprio apóstolo Paulo a tornarmos conhecido esta mensagem. O que nós vimos até aqui foi o entendimento sobre o que é o mistério de Deus que Ele quis revelar a nós. E este é um momento importante para nós pararmos o nosso sermão e refletirmos. Será que eu conheço este mistério de Deus? Será que isso já me foi revelado?
ou ainda está oculto no meu coração? Ou do meu coração? Quando nós lemos em Atos, capítulo 16, nós vemos ali a conversão de Lídia. É interessante que o texto fala que aquela mulher era temente ao Senhor. Ou seja, ela tinha algum tipo de conhecimento superficial acerca de Deus, e que lhe fazia temer. Olha, não vamos colocar Deus nas nossas confusões. Seria talvez isso que Lídia falaria em meio a uma conversa com outras pessoas. Ela tinha uma certa religiosidade. Mas enquanto era pregado o evangelho, diz o texto que abriu o Senhor o entendimento de Lídia. Compungiu-se-lhe o coração para que ela cresce na palavra do Senhor. Talvez você esteja vivendo a semelhança de Lídia. Alguém que conhece a Deus superficialmente, mas que ainda não entendeu esta beleza do que Ele quis passar para nós. Como assim, pastor? Talvez os seus pecados ainda estejam ocultos demais para você. Você viva pecando e não vendo mal nenhum no seu pecado. Justamente porque talvez aquilo esteja oculto. Esta justiça, este juízo de Deus oculto aos seus olhos, pensando, não há mal no que eu faço. Talvez você não se veja inserido nesta aliança do Senhor. Não se sinta parte desta promessa do Senhor. E não viva como alguém que está agora na condição de co-herdeiro, co-participante e corpo de Cristo Jesus. Porque talvez a gente ainda não tenha essa dimensão do quão sério é este nosso relacionamento com Deus. E o quanto isso precisa ser real, sincero e verdadeiro em nossas vidas. Diante disso, nós precisamos clamar, Senhor, me faça conhecer de fato a tua vontade, o teu desejo e viver de acordo com esta vontade e desejo teu. Nós não podemos anunciar algo que nós não experimentamos e não vivemos. O apóstolo Paulo estava ali preso por amor dos gentios. Ele havia entendido de fato, compreendido com clareza a bênção do Senhor para todas as nações. E por isso ele estava disposto a pregar o evangelho. Talvez a gente ainda não tenha entendido isso com esta mesma dimensão. Então ore ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso conhecer a Ti. Eu preciso conhecer ao evangelho que salva, que transforma. Isso precisa fazer sentido no meu coração. E quando isso fizer sentido, então agora a gente pode partir da segunda parte do nosso texto. Este mistério precisa ser divulgado. Deus nos chama e nos capacita para isso, versos 7 e 8. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Paulo entende que ele foi chamado pelo Senhor e capacitado pelo Senhor para pregar aos gentios. Essa é uma realidade na minha vida e na sua também. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, que nos converteu, que nos tirou da morte, nos fez filhos, nós fomos também capacitados para proclamar o Evangelho. Paulo se vê nessa condição, ministro do Senhor, enviado pelo Senhor, comissionado pelo Senhor para pregar o Evangelho. E ele entende que esta é a missão, é a causa maior e principal da sua vida. Eu tenho que proclamar, eu tenho que tornar conhecido esta verdade. Irmãos, imagine a condição do apóstolo Paulo olhando para as nações. Ele que era judeu e tinha cabecinha desse tamanhozinho, pensando só no grupo dos descendentes de Abraão. Agora ele descobre e entende pela revelação do Senhor que é o mundo inteiro. E que ele precisa proclamar esse evangelho a todos. Ele se vê então como prisioneiro de Cristo. Ele se vê como alguém encarregado desta missão. Ele não tem nenhuma outra prioridade que não seja esta. Tudo sofro, tudo suporto por causa do Evangelho. Mas por que nós não temos a mesma sede? 2 motivos. Primeiro e o mais triste.
é porque talvez este evangelho não tenha feito diferença nenhuma na minha vida. Então eu não tenho sede de falar de algo que não mudou a minha vida, que não me impactou, que não me transformou, que não me agregou em nada. E eu sempre uso aqui o mesmo exemplo ao falar disso. Quando você encontra um gordinho, parece que junto com esse encontro vem uma vontade doida de falar alguma coisa que emagrece. Alguma receita, algum chá, algum remédio, algum exercício, algum novo método. Todo gordo já sabe todas as coisas que emagrecem. Porque todo mundo fala para a gente todos os métodos, todas as formas e todas as receitas. Mas por que a gente fala disso? Porque para a gente algo que emagreça alguém é muito importante. Então quando eu descubro isso eu tenho que falar. É igual os remédios de Covid agora, né? Qualquer coisa que a pessoa descobre que cura o Covid, a pessoa já está falando. Se cura ou não, já é outros planos, mas a pessoa já está saindo, informando e posta lá no grupo, porque a pessoa entende que aquilo é importante. Te dá uma receita de um chá, perdi 15 quilos. Vai te ajudar. E quando a pessoa experimenta isso, ela divulga para todo mundo mesmo. Cria canal no YouTube, faz de tudo. O que são os influenciadores digitais, se não esses, que experimentam coisas, aprovam essas coisas e divulgam essas coisas? Agora, por que nós não temos milhares e centenas de cristãos fazendo a mesma coisa? Talvez porque nós não tenhamos experimentado, não tenha feito efeito em nossas vidas e não seja importante aos nossos olhos. Porque quando você vê, por exemplo, os youtubers falando de produtos de pele, você não vê centenas de dermatologistas falando, ou de maquiadores falando. Você vê centenas de mulheres comuns que usaram, gostaram e estão ali colocando no rosto e falando, olha, compra dessa marca que é legal. Agora, por que para falar do evangelho tem que ser sempre a figura de um pastor? Sempre tem que ser por meio de um canal, de um pastor, de algum teólogo falando e proclamando o evangelho? Por que nós não criamos o nosso canal para falar, eu quero proclamar o evangelho aqui por meio das redes sociais, por meio do YouTube, por meio do WhatsApp? Por que eu simplesmente tenho que dar um Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem do meu pastor para abençoar outras pessoas? Porque talvez aquilo não foi relevante na minha vida. E eu não sei falar de algo que não me impactou. O segundo motivo que nos faz não encarar com tanta seriedade esta condição de ministros, de pessoas que são desafiadas a divulgar este mistério do Senhor, está no fato de nós acharmos que isso não é tão relevante para as pessoas. Não é importante para mim, também não vai ser para os outros. Então você está vendo a pessoa arrebentando a vida dela, dando passos largos para o inferno. E o que a gente faz? Nada. A gente olha toda aquela situação e quando alguém comenta com a gente, e aí, você viu o que aconteceu, o que está acontecendo? Mas cada um com a sua vida, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou aquele que conheço o mistério de Cristo Jesus. Eu sou aquele que conheço a verdade do Evangelho. Eu sou aquele que foi impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu sou aquele que carrego comigo as marcas de Cristo que podem salvar e transformar o perdido e tirá-lo daquela condição de condenação ao inferno e colocá-lo no reino do Filho do seu amor. Sou eu que detenho a palavra e o conhecimento que transforma, que salva, que liberta, que cura, que restaura lares. Mas por que a gente se cala? Porque a gente acha que isso não é relevante na vida da pessoa. Não foi para mim, não vai ser para os outros. Paulo não vê assim. Quando ele recebe esta revelação, o que ele faz? Até as últimas consequências, vive para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, Deus nos chama para pregarmos o Evangelho, para falarmos deste Cristo, para falarmos destas barreiras que foram tiradas para que todos nós pudéssemos ter acesso a Ele. É o meu chamado, é o seu chamado também. O problema é que nós olhamos Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e paramos aí. Então tem um bocado de crente buscando o poder do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito, mas não segue o texto. Para testemunhar de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para isso que Deus nos enche do poder do Espírito. Deus nos chama, mas nos capacita
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ah, Senhor, eu estou ouvindo esse sermão e algo está mexendo comigo, eu quero proclamar o teu evangelho, mas eu não sei como, eu não sei a forma. Então, Deus, me capacita para isso. E o que diz o texto? O Senhor nos dá o dom da graça dele para que proclamemos o evangelho. Segundo a força operante do quê? Do nosso poder, da nossa argumentação, da nossa lógica, da nossa retórica? Não, segundo o poder operante dele, o seu poder operante. Irmãos, o que o texto está dizendo é o seguinte: vai, prega o evangelho e creia que eu, o Senhor, vou capacitar vocês, vou preparar vocês, vou enchê-los e revesti-los do Espírito, para que com o meu poder vocês anunciem e proclamem a minha palavra. Eis que estou convosco todos os dias. É a palavra do Senhor Jesus ao nos mandar ir ao mundo e pregar o evangelho. Façamos isso então ousadamente. E ainda assim, como Paulo se via, o menor de todos os santos. Isso era justo pensar assim, porque ele era aquele que olhava para os gentios e os via como não tão importantes e relevantes. Mas a ele foi dado a graça para pregar e proclamar. E ele vai ver isto como um privilégio. Me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: foi me dado um privilégio muito grande, uma graça muito grande, pregar aos gentios. Irmãos, nós temos um privilégio. Existem em nossa igreja 36 crianças, já com o rol atualizado. Na verdade não, 37, porque hoje nasceu mais uma. A Helena nasceu. 36 até ontem, contando já com o Isaac e com o Heitor. Aí hoje a Helena nasceu. 37 crianças. A maior parte dessas crianças com menos de 5 anos de idade. A maioria esmagadora. 37 crianças. Já parou para pensar que nós somos privilegiados em podermos ser usados por Deus para pregar o evangelho para essas crianças? Para ser exemplo para elas de homens crentes, de servas do Senhor, de esposas virtuosas, submissas aos seus maridos. Exemplo como pastor, como presbítero, como cristão, como homem de oração, mulher de oração, como evangelistas. O Senhor tem colocado aqui em nosso grupo uma geração inteira de cristãos. Quando pessoas de fora visitam a nossa igreja, elas sempre dizem a mesma coisa: nossa, a igreja de vocês é muito bonita, porque é uma igreja muito jovem, tem muita criança, vocês têm igreja aí para mais uns 100 anos. E é verdade, porque se daqui 30 anos essas crianças permanecerem, é uma igreja, 37 pessoas, considerando que vão casar, vão ter filhos. Estamos falando de 50, 60 pessoas facilmente. Uma igreja. Como é que vai ser a igreja daqui 20, 30 anos? Oportunidade e ocasião nós temos. Agora veja a graça do Senhor, que está nos sendo dada hoje. De talvez crianças olharem e falarem: aprendi os livros da Bíblia com a tia Paloma. Aprendi muitas canções com o tio Alex. Ah, como eu fui edificado, tendo como o Silva como homem de oração. Ah, como eu aprendi a evangelizar quando eu andava com Paulo. Ah, como eu aprendi de mansidão com a Flávia. Ah, gente, como a minha infância foi maravilhosa e quantos exemplos de bons cristãos eu tive na minha vida e ao meu lado. Irmãos, imagine que preciosidade nós temos de ter crianças e pessoas observando a nós e podendo ser abençoadas, edificadas, transformadas pela minha vida e pela sua vida. É uma geração inteira que está aqui. E eu estou falando só das crianças. Nós temos 20 adolescentes que também podem ser profundamente impactados e transformados pela palavra do Senhor por meio da nossa vida. Nós temos vários casais novos que precisam do exemplo nosso, daqueles que estão já numa caminhada mais longa na vida conjugal, para mostrar a eles: este é o caminho.
Agora, irmão, nós precisamos olhar tudo isso como privilégio do Senhor. Senhor, usa a minha vida para discipular casais, usa a minha vida para evangelizar crianças, usa a minha vida para formar músicos, usa a minha vida para formar liderança, usa a minha vida, Senhor, para formar homens e mulheres com caráter, para formar homens e mulheres de oração, evangelistas, missionários, pastores, presbíteros, diáconos, servos e servas tuas. Use a minha vida, Senhor, porque o Senhor está nos dando esta oportunidade. Vejamos o grande privilégio que nós temos, irmãos. Queridos, esta mensagem é poderosa. Para fazer o quê? Falar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ah, adolescente, vem cá, você que está querendo tirar a sua vida. Deixa eu falar para você das insondáveis riquezas de Cristo. Riqueza de perdão, riqueza de amor, riqueza de misericórdia, riqueza de alguém que te ama independente de quem você é. Já parou para pensar que Deus pode te usar assim? Vem cá, filho, você que não tem compromisso com nada e com ninguém, deixa eu mostrar a riqueza do compromisso e do empenho em cumprir a sua palavra que Deus fez, prometendo e fazendo as coisas acontecerem. Há uma riqueza das insondáveis graças, misericórdias, bondades do Senhor que nós precisamos tornar conhecido. E esta é uma mensagem poderosa, poderosíssima, que nós conhecemos e sabemos. Irmãos, esse é um ministério a ser feito por meio da igreja. Diz o verso de número 10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, quando eu li esse texto essa semana, me preparando para o sermão, eu fiquei extremamente preocupado. Será que por meio da nossa igreja, as pessoas estão conhecendo a multiforme sabedoria de Deus? Porque Deus é sábio só nas coisas ligadas ao culto? Deus é sábio em todas as coisas. Quando nós pensamos no nosso lazer, ele é mais belo, mais santo, mais proveitoso, mais divertido, quando nós o fazemos na dependência do Senhor. Quando nós pensamos na nossa profissão, seja ela qual for, ela é mais sábia, mais bela, mais eficaz, quando nós fazemos a partir da sabedoria desta multiforme graça do Senhor. O texto está dizendo o seguinte, que Deus trabalha de muitas formas diferentes na cultura, na música, no culto, na pregação, no evangelismo, na oração, na educação dos filhos, na vida sexual do casal, na sociedade, na política. É a graça do Senhor trabalhando de forma diferente em todas as áreas das nossas vidas. E nós, como igreja, precisamos revelar isso às pessoas, para que, pela igreja, esta multiforme sabedoria do Senhor se torne conhecida. Para que por meio da nossa igreja, as pessoas sejam cuidadas e tratadas das formas mais diversas. Significa, irmãos, que em alguma medida por meio da igreja, a pessoa encontre tudo o que é necessário para viver bem. Porque a graça do Senhor e a sabedoria do Senhor vai agir de modo multiforme. Então, voltando ao exemplo das crianças, quando elas pensarem em relacionamentos saudáveis por meio da igreja. Quando elas pensarem em diversão, brincadeira, que elas vejam isso e aprendam isso por meio da multiforme sabedoria de Deus. Ensinada por nós, a igreja, vem cá. Vamos ensinar música para vocês. Vamos ensinar brincadeiras para vocês. Vamos ensinar comportamento para vocês. Vamos falar de namoro com vocês. Vamos pensar em famílias sendo constituídas aqui dentro do povo de Deus. Por meio da igreja, o mundo conhecendo esta sabedoria e beleza do Senhor. Vamos ensinar arte com a beleza do Senhor, música com a beleza do Senhor, cultura, roupa,
e tantas outras coisas belas que Deus pode fazer por meio da sua igreja, tornando este mistério revelado ao mundo, para que o mundo enxergue toda esta beleza do Senhor por meio da minha e da sua vida. Este ministério precisa ser divulgado. Deus nos chama, a mensagem é poderosa. Este ministério deve ser feito por meio da igreja e nós devemos pregar com ousadia e sem desanimar. Concluímos o texto então com verso 12 e 13. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por fim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vamos lá, vamos trabalhar com ousadia, vamos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, vamos proclamar o Evangelho porque o Senhor concedeu a nós este acesso. Ele está dizendo a esses gentios o seguinte: vocês fazem parte da família, então falem dela, divulguem, se animem nesse sentido. Irmãos, eu quero muito que cada um de nós saiamos daqui hoje desafiados a servir mais por meio da nossa igreja. A pensar, Senhor, eu preciso ser mais útil em todas as áreas para manifestar esta beleza da Tua sabedoria em muitas áreas. Que cada um de nós assumamos este compromisso de sermos evangelistas, de sermos cooperadores em muitos cuidados. Vamos fazer com ousadia, sem desanimar. Qual igreja nós deixaremos para essas 37 crianças? Daqui 20 anos, daqui 30 anos. Espero eu, uma igreja linda, organizada, bem estruturada, com boa pregação da palavra, com boa qualidade na música, com boa qualidade na sua produção artística, uma igreja que tenha união, de pessoas que se amam, um ambiente saudável, onde as pessoas vêm, se encontram, se amam, onde há perdão, onde há arrependimento, onde há vidas sendo transformadas. Mas para que isso aconteça, irmãos, depende do trabalho de cada um de nós. Quando a gente cuida de uma janela aqui, nós estamos cuidando das janelas que vão servir os nossos filhos. Quando a gente limpa uma cadeira, estamos limpando a cadeira daquelas gerações futuras que se assentarão nelas. Quando a gente contribui com os nossos dízimos e ofertas, estamos sustentando a qualidade da obra do Senhor que precisa seguir, expandir em toda a terra. Quando nós pensamos em melhores ensaios, em melhores aulas de escola bíblica, em melhor qualidade na transmissão do nosso conteúdo pela internet, nós estamos falando de servir essas gerações futuras. Então, cada coisa que estiver ao seu alcance para fazer, faça da melhor forma, faça com ousadia, faça com muita vontade e não desanime por conta dos sofrimentos. Paulo está preso, e o que ele fala? Não fiquem desanimados porque eu estou preso, não. Não fiquem pensando assim, olha, está vendo, deu errado com Paulo, vamos parar aqui. Não! Que os meus sofrimentos não desanimem vocês, que as minhas tribulações não façam vocês pararem. Muito pelo contrário. Que isso seja a vossa glória. Que isso nos faça caminhar e ir adiante. Olha, aquele irmão teve que parar, então a gente tem que fazer o por ele. Tem que fazer o que ele não está podendo fazer. Irmãos, a gente desanima muito facilmente na obra do Senhor, nesta divulgação, nesta propagação, em deixar este legado às outras gerações que virão. Ah, pastor, porque eu marquei e ninguém veio. Ah, pastor, porque eu fiz e ninguém falou. Ah, pastor, porque eu coloquei lá e ninguém se lembrou. Mas se você lembrou, se você está fazendo, se você foi chamado, se Deus deu a graça para que você e mais 2 ou mais 3, ou sozinho, faça, então realize isso com ousadia, com alegria, porque é o nosso serviço para a glória do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos deu esse grande exemplo de servo. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 17, o Senhor Jesus chega ali, momentos antes da sua crucificação, e fala: Pai, eu cumpri aquilo que o Senhor havia me dito. Eu tornei o Senhor conhecido aos homens que me deste. Eu revelei o mistério para eles. Agora, Pai, restitui-me a glória que tive contigo desde antes da fundação do mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo é: Pai, eu fiz, eu cumpri. Sigamos o exemplo de Cristo.
A ele foi dada a missão de tornar o reino conhecido, a nós foi estendida essa missão. Vamos, preguemos, façamos a voz do evangelho ecoar em todos os lugares. Lembremos, irmãos, deste grande privilégio que temos de termos sido alcançados pelo Senhor. Ele pagou na cruz o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele me salvou, ele te salvou. Diante disso, irmãos, vamos pregar o evangelho. Vamos viver ousadamente este chamado que o Senhor tem para as nossas vidas.